Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um comentário, mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Antes de começarmos o estudo, vamos com uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, né? Por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, e o objetivo desse estudo é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Eu peço vibrações positivas para os irmãos e as irmãs que estão passando apuros para os flagelos destruidores de Deus. Peço paz para o Brasil, paz para Venezuela e Guiana, paz para a Rússia e Ucrânia, paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah, Irã e todos ali do Oriente Médio. Peço paz, para todos os países, do planeta Terra. Eu peço sabedoria e competência para os presidentes e governantes governarem respectivamente seus países. Peço permissão a Deus para dar início do estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Perdoe. Então, vamos aos comunicados, O primeiro comunicado é que a irmã ou irmão que estiver com dificuldade de abrir os vídeos, na rede social do Facebook, no Messenger, por gentileza, entrar na minha página, entrar na minha história, que estão abrindo normalmente, são a receber via e-mail. Meu e-mail é jailson.consaites@hotmail.com, ou entrar no YouTube. Lá está todos os vídeos. O outro comunicado é que o filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, a empresa desse filme já tem projetos para os filmes As Irmãs Fox, A História de Emanuel, Nosso Lar 3, 4 e 5. Então, vamos ter muita história aí para estudar, O filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, levou mais de 1 milhão de pessoas aos cinemas, até agora. Então, vamos ficar prestigiando o filme, e lotando os cinemas. A irmã ou irmão que ainda não assistiram o filme, por gentileza, vá ao cinema. Os irmãos e as irmãs que já assistiram, queiram assistir de novo, por gentileza, vão aos cinemas, assistam de novo. Então, vamos aos cinemas. O filme Nosso Lar 2, a narrativa dele não é do livro Nosso Lar, e sim desse livro aqui, Os Mensageiros, psicografado pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Então, vamos aos cinemas. Eu estou na 3ª temporada desse livro aqui, Desse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, do autor Allan Kardec. E a primeira temporada foi nesse mesmo livro, e a segunda do Ramatiz, o Evangelho é a Luz do Cosmo, pergunta e resposta entre o médium Ercílio Mais e o espírito Ramatiz. Então, como que funciona o meu trabalho? Eu faço uma prece inicial, comunicados, leitura, comentários e prece final. Então, vamos à leitura. Os superiores e inferiores. Item 9. A autoridade, da mesma forma que a fortuna, é uma delegação da qual será pedida conta àquele que se acha investido. Não creais que ela lhe seja cada para lhe proporcionar, e vão prazer de comandar, nem assim como creem falsamente a maioria dos poderosos da terra, como um direito, uma propriedade. Deus, entretanto,
lhes prova suficientemente que não é nem uma nem outra, uma vez que lhes retira quando isso lhe apraz. Se fosse um privilégio ligado à sua pessoa, ela seria inalienável. Ninguém pode, pois, dizer que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada, sem seu consentimento. Deus dá autoridade a título de missão ou de provas quando isso lhe convém, e a retira da mesma forma. Aquela que é depositária de autoridade, da qual a extensão que ela seja, desde o Senhor sobre o seu servo até o soberano sobre o seu povo, não deve se dissimular, que tem encargos de almas. Ele responderá pela boa ou má direção que tiver dado aos seus subordinados, as faltas que estes poderão cometer, os vícios que serão arrastados e a consequência dessa direção ou de maus exemplos recairão sobre ele, quando colherá os frutos da sua solicitude para os conduzir ao bem. Todo homem tem sobre a terra uma missão, a pequena ou grande, qualquer que seja ela seja, é sempre dada para o bem, e pois nela falir e a falsear o seu princípio. Então, ele coloca aqui os superiores e inferiores, porque no mundo espiritual, a pessoa que é um exemplo, a pessoa que é um rei, uma rainha, um presidente, um governador, um prefeito, uma pessoa que tem um status muito grande na sociedade, ela vai para o grau elevado mediante a sua questão moral. Então, o que ele coloca aqui, aqueles que têm vício, se não faz coisa errada, ele vai ter que resgatar, porque ele veio aqui por uma missão ou prova. Ele não veio aqui para passar o seu tempo sendo rico, né, sendo um chefe de Estado. É nesse contexto que ele coloca, né? Então, esse superior pode ser inferior. No mundo espiritual, o que era inferior aqui pode ser superior. O homem no mundo, dado o sentimento da piedade, deve sempre animar o coração aqueles que se reúnem sobre o ódio do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificais, pois, os vossos corações, não deixais neles demorar num pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito até a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós a disposição necessária, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações, e se nele dar os frutos da caridade e da justiça. O que ele coloca aqui, né, o homem do mundo, ele está colocando que o homem do mundo não é aquele que está preso aos desejos mundanos materialismo. O homem que vive no mundo, tem suas obrigações no mundo, mas trabalha a sua vida espiritual, que é da espiritualidade, as práticas da espiritualidade. Porque a espiritualidade, ela não é religião. Cada um pode praticar sua religiosidade, mas sem religião. É óbvio que nas religiões a espiritualidade é mais frequente. Então, cuidar do corpo e do espírito. Item 11. A perfeição moral consiste na maceração do corpo para resolver esta questão. Eu me imponho sobre princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de doença, influi de maneira muito importante sobre a alma, que é preciso considerar como cativa da carne, para que essa prisioneira viva e se divirta e conceba mesmo as ilusões de liberdade, como deve estar sadio, disposto, energético. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, que nós temos que cuidar do corpo físico e cuidar do espírito, né? Então, o que é cuidar do corpo físico? Não fazer tatuagem, né? Não fazer cirurgias, né, desnecessárias, né?
não fazer uma alimentação que não seja saudável, que vai prejudicar o corpo, vai ter uma doença como diabetes e outros tipos de doença. E cuidar do espírito. O que é cuidar do espírito? É trabalhar a espiritualidade, é se elevar moralmente. Então, a pessoa cuidando do espírito e do corpo. Então, eu não tenho mais nada para falar, né, sobre esse texto essa semana. Na próxima semana, nós vamos falar sobre o capítulo 18, muitos chamados e poucos escolhidos. Então, passo agora para a prece final. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. E o objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão que me ouviram, me assistiram, aleluia, amém.